Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Começa esse jornal, é claro, agradecendo a sua presença. Muito bom começar o dia na sua companhia. Vamos iniciar então essa quinta-feira olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar, claro, por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo nessa quinta-feira. Vamos então ao nosso cardápio de notícias. O Brasil registra a média de 495 ocorrências de tráfico de drogas por dia em 2023. Na Colômbia, Lula e Gustavo Petro discutem plebiscito como solução democrática para a Venezuela. Indonésia emite alerta de tsunami após Monte Huang entrar em erupção. E ainda, centenas de imigrantes são expulsos de prédio abandonado no subúrbio de Paris em meio aos preparativos para os Jogos Olímpicos de 2024. Reparou? Estamos cheios de notícias para compartilhar, claro, com você. E é a partir de agora, portanto, vamos juntos. Olha só para esses dados. O Brasil registrou uma média de 495 ocorrências de tráfico de drogas por dia em 2023. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em comparação com o ano anterior, 2022, houve um aumento de 6,58% em 4 das 5 regiões do país. Vamos ver. Ao todo, foram 180.881 casos, contra quase 170 mil em 2022, o que representa um aumento de 6,58%, identificado em 4 das 5 regiões do país. A região Nordeste foi a que teve os maiores índices de tráfico de drogas. O estado da Paraíba lidera o ranking com 47,01%. Somente o Centro-Oeste apresentou redução no número de ocorrências com 4,74% em relação a 2022. O Norte teve o maior aumento percentual, com 14,10%, seguido do Sudeste, com 8,78%. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira uma PEC que cria um novo benefício salarial para juízes, magistrados, promotores e defensores. Segundo o Ministério da Defesa, esse aumento pode gerar um impacto de 42 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. A proposta é uma iniciativa do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e ainda vai ser analisada pelo plenário da Casa antes de ser enviado à Câmara dos Deputados. Segundo a proposta, será instituído um benefício equivalente a 5% do salário, a ser pago a cada 5 anos de serviço público, com um limite máximo de 30%. Segundo o projeto de lei, o objetivo é evitar a migração de magistrados do serviço público para o setor privado, oferecendo uma estruturação sólida, boa remuneração e atratividade. O texto tem dividido opiniões entre os senadores. Com a aprovação da proposta, a matéria vai passar por 5 sessões de debate antes da votação em primeiro turno no plenário do Senado. Caso seja aprovada, ainda será necessário um segundo turno de votação antes de ser encaminhada à Câmara dos Deputados. O governador de São Paulo desmentiu a informação divulgada por alguns veículos de comunicação de que docentes do estado seriam substituídos pela inteligência artificial na produção de aulas digitais. Tarcísio de Freitas disse que nada substitui professor. Quem traz para a gente mais detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite. Em nota enviada ao jornalismo da RIT, o governo de São Paulo reiterou que não procede a informação de que os professores serão substituídos pelo ChatGPT. A Secretaria da Educação do Estado informou que planeja implementar um projeto piloto para incluir, sim, a inteligência artificial, mas como uma das etapas do processo de atualização e aprimoramento de aulas do terceiro bimestre dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio das escolas estaduais. Mas também, segundo a nota, esse processo ainda será testado e passará por todas as etapas de validação para que seja avaliada a possível implementação. E aí, como é que vai funcionar? As aulas que já foram produzidas por um professor curriculista e que já estão em uso na rede vão ser aprimoradas pela inteligência artificial com novas propostas de atividades, exemplos de aplicação prática do conhecimento, entre outros aprimoramentos. A pasta explicou que, depois disso, esse conteúdo será
avaliado e editado por professores curriculistas, passará por revisão de direitos autorais e também intervenções de design. E aí, somente se essa aula estiver mesmo de acordo com os padrões pedagógicos, é que será implementada. Depois dessa polêmica sobre o tema, Tarcísio de Freitas defendeu que o trabalho do professor é insubstituível, porque, nas palavras do governador, o docente é vocacionado, é apaixonado. Portanto, só ele vai ministrar com entusiasmo. Atualmente, a Secretaria da Educação de São Paulo conta com um time de cerca de 90 professores curriculistas. A decisão de usar o chat GPT foi do secretário Renato Feder para agilizar a produção do material didático usado pelos 3,5 milhões de alunos da rede estadual paulista. Os presidentes do Brasil e da Colômbia discutiram na quarta-feira a possibilidade de um plebiscito para chegar aí a um pacto democrático entre o governo e a oposição na Venezuela. Le transmití ao presidente Lula uma proposta. Transmiti ao presidente Lula uma proposta que foi transmitida ao presidente Maduro, à oposição, que está sendo discutida mesmo sem um resultado concreto, mas que tem a ver com a possibilidade de um plebiscito nas próximas eleições. Uma possibilidade de plebiscito nas eleições que se avecinam. O referendo seria realizado simultaneamente com as eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais Maduro concorre a um terceiro mandato. Segundo Petro, ele buscaria um pacto democrático, onde o perdedor das eleições tivesse certeza e segurança sobre sua vida e garantias políticas. Já Lula evitou avaliar a proposta e disse que era importante discutir a relação entre Colômbia e Brasil. Que se depender de Colômbia e do Brasil, esse continente continuar sendo uma zona de paz. Porque somente a paz é que traz progresso. A guerra traz morte e destruição. E isso não nos interessa. Presidentes de esquerda e aliados de Maduro, Lula e Petro endureceram sua posição diante de eleições marcadas pela desqualificação política da principal rival do presidente venezuelano, Maria Corina Machado, e depois pelo veto à sua substituta na candidatura, Corina Iores. Os líderes também discutiram a situação no Haiti, mergulhado em uma grave crise política e de segurança devido à violência das gangues, mas não deram detalhes. E a gente continua atento ao sul do país, onde as temperaturas, conforme a gente anunciou ao longo da semana, despencaram entre a noite de quarta-feira e a madrugada dessa quinta-feira. Segundo a Defesa Civil, uma massa de ar seco e frio ganha força e é responsável aí pela queda das temperaturas. Vamos agora ao vivo com a nossa repórter Michele Veiga, direto de Criciúma, que vai nos contar principalmente da possibilidade de formação de geadas nos pontos mais altos na região serrana, não é isso, Michele? Mas eu estou vendo que você está com uma blusinha que não é muito de frio. Tá frio mesmo por aí? Olha, Dani, eu vou te falar que tá sim, a temperatura está na casa dos 14 graus aqui na parte litorânea de Santa Catarina, o que deixa a gente aí com essa sensação de friozinho, até porque, né, a gente estava vindo de temperaturas de 30, 32 graus, então soprou um vento mais gelado, a gente já corre para pegar o casaco. Essa não é tão fria, mas realmente, tão fininha, mas realmente Dani, deixa passar um friozinho. Aqui está bem geladinho agora nesse momento. Como você falou, as temperaturas realmente despencaram, né, nessa madrugada. A região de São José dos Ausentes, que é a Serra Gaúcha, registrou temperatura ali por volta do 1 grau. E também aqui a Serra Catarinense, também ela fica cerca de 1.200 metros acima do nível do mar, também registrou geada, temperatura por volta de 1,5 graus nessa madrugada. Então são belas imagens, mas, né, que condizem a bastante frio. Mas durante a tarde é onde vem o outono, né, onde a gente percebe essa mudança de estação, mudança de tempo também. Porque à tarde as temperaturas devem aumentar aqui na nossa região, no litoral sul, deve chegar aí a dobrar as temperaturas, na casa dos 24, 26 graus. E tudo isso, né, Dani, remete aí à saúde. Pois é, Michele, um frio com prazo de validade extremamente curto. Queria que você me contasse, acho que o maior desafio nessa situação é reforçar a imunidade para não ficar doente, não é verdade?
É verdade, né, Dani? O principal motivo hoje, né, da gente falar bastante desse reforço da imunização da gripe, né? Porque aqui o estado de Santa Catarina, todos os anos, né, bate recordes aí de internações por questões da gripe. Agora a gente está vendo a dengue também junto, mas questões de bronquiolite nas crianças. E a vacina da gripe está aí, o estado está bem abaixo da expectativa. Só até agora 20% da população que está dentro dos grupos prioritários foi vacinado, um quantitativo muito aquém do esperado, até porque teve dia D no sábado, então o pessoal está correndo atrás dessas pessoas para vacinar, porque realmente é muito importante. O estado hoje, na questão de UTI adulta, já tem 92% dos leitos SUS preenchidos em toda Santa Catarina, o que é um alarde muito grande, porque a maioria deles, Dani, corresponde a questões de gripe, de Covid, e a vacinação, ela não faz com que você não pegue, mas ajuda a amenizar os sintomas. Então, o governo do estado está reforçando bastante a questão da vacinação contra a gripe e também contra as outras doenças que já tem aí, né, a sua forma de vacinar e de prevenção. Então, a gente vai continuar com essas temperaturas mais baixas até pelo menos no final de semana, depois volta a esquentar. Então, sempre é bom cuidar da saúde. Hidratação sempre, Dani, e blusinha, casaco de manhã e aquele efeito cebola, né? Vamos tirando ao longo do dia. Com certeza, aquele famoso look cebola, não é verdade? E eu reforço aqui o alerta da Michele, para quem pode, faça uso dessa arma, vá, se vacine, porque a saúde, gente, em primeiro lugar. Muito obrigada, Michele, pela sua participação. E veja a seguir, Indonésia emite alerta de tsunami após Monte Huang entrar em erupção. E ainda, centenas de imigrantes são expulsos de prédio abandonado no subúrbio de Paris. Isso em meio aos preparativos para os Jogos Olímpicos 2024. A gente volta já já. Portanto, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 8 horas 45 minutos e trazemos, é claro, mais destaques dessa quinta-feira para compartilhar com você. Voltamos a falar de saúde porque trazemos uma notícia importante. O Ministério da Saúde permitiu a ampliação de faixa etária para a vacina da dengue, de doses prestes a vencer. As vacinas com validade até o dia 30 de abril poderão ser aplicadas em pessoas de 4 a 59 anos. A Câmara Técnica de Imunizações do Ministério da Saúde decidiu liberar a ampliação das faixas etárias para a vacina da dengue no Sistema Único de Saúde, no caso de vacinas com vencimento próximo. Os imunizantes com validade até 30 de abril poderão ser aplicados em pessoas de 4 a 59 anos. Uma nota técnica será enviada aos estados com a nova orientação e caberá aos municípios decidir como farão a ampliação. A segunda dose será garantida para o público que tomar a vacina nesta antecipação. O Ministério da Saúde reforçou que pessoas de 10 a 14 anos ainda sejam priorizadas, que é público para os quais já estavam liberadas as doses desde o início de março. Entretanto, a baixa adesão fez com que doses estocadas nos municípios se aproximassem da validade. Vamos agora de destaque internacional. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reiterou nesta quarta-feira que Israel tem sim o direito de se proteger em resposta aos pedidos internacionais para que ele evite adotar represárias mais intensas com relação ao recente bombardeio iraniano. Vamos ouvir o que ele disse. Acabei de me reunir com os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido e da Alemanha. Falei com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, ontem à noite, e em breve falarei também com outros líderes. Agradeço aos nossos amigos pelo apoio na defesa de Israel, e digo isso tanto verbalmente quanto em atos. Eles também têm todos os tipos de propostas e conselhos. Eu aprecio isso, mas quero ser claro. Tomaremos nossas decisões por conta própria, e o Estado de Israel fará o que precisar fazer para se proteger.
Enquanto isso, o Irã celebrou o Dia de suas Forças Armadas nesta quarta-feira com um desfile de soldados, mísseis e drones. O presidente Ibrahim Raisi aproveitou o evento para lançar novos alertas. Se o regime sionista cometesse a menor agressão contra nosso território, a resposta seria feroz e severa. Israel já expressou várias vezes a sua determinação em responder ao ataque iraniano sem precedentes de sábado, apesar de quase todos os 350 drones e mísseis lançados pela República Islâmica terem sido interceptados, com a ajuda dos Estados Unidos e de outros países. Teherã atacou em retaliação ao bombardeio de seu consulado em Damasco, atribuído a Israel, em que 7 membros da Guarda Revolucionária foram mortos em 1º de abril. Após este episódio, a troca de ameaças aumentou, em um cenário regional tenso, desde o início da guerra em Gaza em outubro, entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, apoiado pelo Irã. Um alerta de tsunami foi emitido na Indonésia depois que um vulcão entrou em erupção. O Monte Huang expeliu lava e uma nuvem gigante de fumaça, fazendo com que centenas de pessoas, cerca de 800, precisassem ser deslocadas dessa região. Autoridades indonésias pediram para que a população deixasse regiões da ilha Huang após o vulcão entrar em erupção 5 vezes desde terça-feira. A atividade lançou lava e cinzas a milhares de metros de altura, levando a elevação do alerta para o nível mais alto devido ao risco de desabamento parcial do vulcão no mar, potencialmente desencadeando um tsunami. O Monte Huang é conhecido por suas erupções explosivas devido ao acúmulo de gás no magma. As imagens mostram plumas de cinzas, fluxos de lava e moradores sendo evacuados para a ilha vizinha. As autoridades alertam para o perigo de queda de rochas incandescentes e nuvens quentes em Tagulandang. A Indonésia, com mais de 120 vulcões ativos, está localizada no Anel de Fogo do Pacífico, propenso a atividades sísmicas. Em 2018, a erupção de um outro vulcão resultou em um tsunami fatal que atingiu Java e Sumatra, matando mais de 400 pessoas. Os chefes de Estado e de governo dos 27 países da União Europeia se reuniram para um Conselho Europeu extraordinário. Temas como a interferência russa às vésperas das eleições europeias, a guerra em curso na Ucrânia e a necessidade de munição em Kiev foram alguns dos discutidos. O chanceler alemão Olaf Scholz convocou os colegas para que sigam o exemplo de Berlim e enviem a Kiev mais sistemas de defesa aérea Patriot. Em um vídeo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou sobre o discurso endereçado ao Conselho Europeu, no qual enfatizou que a defesa aérea e a linha de frente são prioridades e a necessidade da Europa trabalhar para uma segurança comum. Na capital belga, os dirigentes da União Europeia também estudaram uma resposta às suspeitas de interferência da Rússia antes das eleições europeias de junho, com pedidos de sanções contra Moscou. Os primeiros ministros da Bélgica, Alexander De Croo, e da República Tcheca, Peter Fiala, fizeram circular uma carta aberta conjunta, na qual pediram novas medidas restritivas para contrapor as atividades malignas da Rússia. O último esboço das conclusões da cúpula menciona que os dirigentes são favoráveis a monitorar de perto e conter riscos, como a manipulação estrangeira de informação e a interferência em processos eleitorais. As suspeitas sobre a desinformação se concentram em um site denominado Voz da Europa, conhecido por publicar notícias de perspectiva da Rússia ou entrevistas com convidados que repetem essa visão. Na saída do encontro, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, informou que os líderes reunidos chegaram a um acordo para a adoção de sanções contra os produtores iranianos de drones e mísseis. A cúpula também condenou energicamente e de forma inequívoca o ataque do Irã a Israel no último final de semana e reiterou o compromisso do bloco com a segurança de Israel e a estabilidade regional. Há 100 dias dos Jogos Olímpicos de Paris, autoridades francesas expulsaram nesta quarta-feira centenas de imigrantes de uma fábrica abandonada nos arredores da capital. A medida gerou comoção, já que, de acordo com ONGs locais, essas pessoas aguardavam receber habilitação social. Agentes das forças de segurança incentivavam os afetados a pegar ônibus para outras regiões do país. Cerca de 450 migrantes viviam na fábrica, a maioria com documentos, mas, segundo várias ONGs, à espera de receber habitação social. 450 pessoas moram nesse prédio. Mais de 80% são imigrantes legais. Mais da metade são refugiados reconhecidos. Mais de uma centena deles estão trabalhando ou buscando formação profissional. Algumas crianças vão à escola. Eles estão aqui há 3 anos.
Vários deixaram o prédio quando as autoridades anunciaram a expulsão no início da semana, mas nesta quarta-feira, cerca de 300 tiveram que arrumar seus pertences e deixar o local. A maioria era de homens jovens, mas também havia mães com crianças. Vários ônibus os aguardavam para levá-los a outras cidades, como Orléans e Bordeaux. Para os que pretendem ficar na região parisiense, as autoridades preparavam um programa para encontrar alojamento. Organizações de caridade acusaram o poder público de querer fechar a capital francesa a pessoas sem teto devido aos Jogos Olímpicos, marcados para de 26 de julho a 11 de agosto. Essa edição já está terminando, mas antes vamos dar o nosso tradicional passeio pelo mundo com a ajuda da tecnologia. Hoje a gente vai mergulhar juntos, direto para o fundo do mar. Nas imagens é possível ver um pouquinho da barreira de coral na Austrália. Ela está localizada na costa de Queensland. Eles estão a 13 horas de diferença de nós, 13 horas a mais. Então, enquanto aqui são 8 horas e 53 minutos, por lá já são 9 horas da noite, 53 minutinhos, quase 10 horas. A Grande Barreira de Corais tem 2.300 quilômetros de extensão e abriga diversas espécies de peixes, moluscos e outras espécies marinhas. E aí, o que você achou dessa imagem? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. A gente volta a se encontrar à 1 da tarde, quando eu trago um balanço com as notícias que estão em destaque na manhã dessa quinta-feira. Portanto, não perca. Encontro marcado. Até mais.